Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Melver News. Meu nome é Raoni Rossetti, sou o CEO e fundador da Melver. Neste programa, vou me aprofundar em um tópico muito relevante para o nosso país e para o mundo, que são as commodities, mais precisamente as commodities agrícolas. Na primeira parte do programa, vou dar uma visão geral sobre elas. Na segunda parte, focarei no Plano Safra e, para finalizar, mostrarei como alguns instrumentos financeiros são utilizados entre os participantes desse mercado. Antes de iniciarmos, convido você a me seguir no Instagram e nas minhas demais redes sociais. Nelas, compartilho insights sobre o mercado financeiro e empreendedorismo. As commodities são produtos primários, produzidos em larga escala, que são comercializados globalmente. Esses produtos podem ser extraídos ou cultivados e são negociados em bolsas de commodities ou em mercados físicos. Elas são vitais para a economia mundial, uma vez que muitos países dependem da produção e comércio desses produtos para sustentar suas economias e gerar receita. São usadas em diversos setores, como alimentação, energia, construção e têxtil, sendo essenciais para o funcionamento desses setores. Você precisa saber que existem duas categorias principais de commodities: as soft commodities e hard commodities. Soft commodities incluem produtos agrícolas e florestais, como café, açúcar, algodão, cacau, milho, trigo, soja e madeira. Esses produtos são produzidos em regiões tropicais ou temperadas e são negociados em bolsas de commodities. Hard commodities, por outro lado, incluem produtos minerais, como metais preciosos, como ouro, prata, platina, metais básicos como cobre, alumínio, níquel, zinco, também minério de ferro, petróleo e gás natural. Esses produtos são extraídos de jazidas em todo o mundo e comercializados também em bolsas de commodities. O preço das commodities é influenciado pela oferta e demanda global e pode ser afetado por diversos fatores, como estoques, produção, consumo, novas tecnologias e políticas governamentais. Além disso, os preços também podem ser influenciados pontualmente pela especulação, em que investidores compram e vendem contratos futuros de commodities para lucrar com a variação dos preços. As commodities são negociadas em diversas moedas, principalmente em dólar americano, e os preços podem ser afetados pela valorização ou desvalorização dessa moeda. A questão cambial é muito relevante e também desafiadora. A vida de um produtor está longe de ser trivial, pois além de todos os desafios da produção e da demanda, muitas vezes o seu negócio está sujeito também à variação cambial. As commodities têm uma enorme importância para a economia brasileira, considerando que o nosso país é um dos maiores produtores e exportadores desses bens para o mundo. Os recursos naturais abundantes no Brasil, como minerais e produtos agrícolas, o tornam um importante fornecedor desses produtos para o mercado global. Os produtos agrícolas brasileiros, como soja, milho, algodão, café e açúcar, estão entre os mais comercializados do mundo, sendo que a soja é um dos principais produtos de exportação do país. Além disso, o Brasil é um grande produtor de carnes, sendo um dos maiores exportadores de carne bovina e de frango. Nos minerais, o Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo e possui reservas significativas de outros minerais, como nióbio, manganês e bauxita. Além disso, o país é um grande produtor de petróleo e gás natural, sendo a Petrobras uma das maiores empresas de petróleo do mundo. A importância das commodities para a economia brasileira é evidenciada pela sua participação nas exportações do país, que representam mais de 60% das exportações brasileiras, com destaque para a soja, minério de ferro, petróleo e açúcar. A produção e exportação de commodities geram empregos e arrecadação de impostos pelo governo, o que contribui positivamente na economia do país. A venda desses produtos para o mercado global traz divisas para o Brasil, o que ajuda na estabilização da balança comercial e na obtenção de recursos para investimentos em infraestrutura, tecnologia e outros setores da economia. No entanto, a dependência das commodities pode ser uma fragilidade da economia brasileira, uma vez que a volatilidade dos preços desses produtos pode afetar significativamente as exportações e a balança comercial do país. Além disso, a produção excessiva de commodities pode afetar negativamente o meio ambiente, com impactos na biodiversidade e nos ecossistemas. Portanto, é necessário um equilíbrio na produção e exportação, buscando uma economia mais diversificada e sustentável. Os principais setores e produtos de commodities do Brasil incluem o agronegócio, a mineração e a energia. O agronegócio é responsável por grande parte das exportações de commodities do país. Os principais produtos agrícolas incluem milho,
soja, algodão, café e açúcar. A soja é o produto agrícola mais exportado pelo Brasil, com a China sendo o principal destino, seguida pela União Europeia e outros países asiáticos. A exportação de produtos agrícolas brasileiros é beneficiada pela grande quantidade de terras agricultáveis do país, clima favorável, tecnologia agrícola avançada e custos de produção relativamente baixos. Além disso, o país também possui um sistema logístico bem desenvolvido, com portos modernos e eficientes, que, embora sempre possuem alguns gargalos a serem superados, ainda facilitam muito o transporte e a distribuição dos produtos. Também vale ressaltar que o Brasil tem a capacidade de exportar biocombustíveis, como etanol, que é produzido em grande escala no país por meio da cana-de-açúcar. O etanol é exportado principalmente para os Estados Unidos e União Europeia, onde é usado como combustível para veículos. A exportação da pecuária brasileira também é beneficiada pela vastidão de terras disponíveis para a criação de animais, além do clima favorável, pela tecnologia avançada em criação e abate de animais e pela regulação sanitária rigorosa que garante a qualidade dos produtos. A exportação de carne bovina é o destaque do setor, com o Brasil sendo um dos maiores exportadores de carne do mundo. Os principais destinos das exportações de carne bovina brasileira são a China, Hong Kong, Egito, Emirados Árabes Unidos, Chile, entre outros países. Além da carne bovina, o Brasil também exporta carne suína, frango, ovos e outros produtos de origem animal. O PIB do setor agropecuário brasileiro chegava a quase 700 bilhões de reais em 2022. E você pode ver o seu crescimento expressivo aí no gráfico. O setor alimenta, sozinho, mais de 1,6 bilhões de pessoas no mundo, com uma safra anual de quase 270 milhões de toneladas e milhões de cabeças abatidas. A mineração é outro setor importante da economia brasileira, com destaque para a produção de minério de ferro e outros minerais, como nióbio, manganês e bauxita. Esses minérios são exportados para diversos países, com a China sendo o principal destino das exportações brasileiras. O Brasil é um grande produtor de energia e suas exportações de energia têm aumentado nos últimos anos. O país tem um sistema elétrico bem desenvolvido, com capacidade de produzir energia hidrelétrica, térmica, eólica e solar, o que permite inclusive a exportação de energia para outros países. Essa exportação se concentra principalmente na exportação de energia elétrica para países da América do Sul, como Argentina, Uruguai e Paraguai. O Brasil também exporta gás natural para Bolívia e Uruguai. Esses acordos de exportação de energia têm benefícios mútuos para os países envolvidos, como a diversificação das fontes de energia e o aumento da segurança energética. No vasto cenário da agricultura mundial, há culturas que desempenham um papel crucial na segurança alimentar e na economia global. O milho, a soja e o trigo são exemplos notáveis dessas commodities agrícolas. Suas trajetórias se entrelaçam com a história da humanidade, desde os primeiros dias da agricultura até os complexos mercados financeiros de hoje. O milho, com sua imponente presença nos campos, é uma das principais culturas de cereais do mundo. É amplamente cultivado em diversos países, sendo utilizado como alimento para animais, ingrediente na indústria alimentícia e até mesmo como fonte de biocombustíveis. A soja, por sua vez, é um tesouro agrícola com notável valor nutricional. Além de ser um alimento essencial para a alimentação humana, é uma importante fonte de proteína para a indústria de ração animal e óleo vegetal. O trigo, com a sua história rica e abundância de variedades, é um dos grãos mais antigos cultivados pelo homem. É um ingrediente fundamental na panificação, fornecendo o pão que sustenta comunidades em todo o mundo. Essas commodities agrícolas não apenas sustentam populações e impulsionam a indústria alimentícia, mas também desempenham um papel significativo nos mercados financeiros. Por meio de contratos futuros e outros instrumentos derivativos, produtores, comerciantes e investidores podem participar ativamente desses mercados, aproveitando as oportunidades de lucro, gerenciamento de riscos e contribuindo para o funcionamento do sistema global de abastecimento de alimentos. Daqui em diante, explorarei com mais profundidade o fascinante mundo das commodities de grãos, examinando seus fundamentos e impactos econômicos. Vamos começar com o milho. Sua oferta mundial tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionada pelo aumento da demanda global por alimentos e biocombustíveis. Em 2022, a produção mundial ultrapassou 1,2 bilhões de toneladas. Os principais produtores mundiais são os Estados Unidos, Brasil, Argentina, China e Ucrânia, responsáveis por quase 3/4 de todo o milho mundial,
sendo que os Estados Unidos é o maior produtor e exportador do mundo. Já a demanda mundial tem crescido em ritmo acelerado, principalmente pelo aumento do consumo humano e animal. Com o crescimento da demanda, os preços têm se mantido em patamares elevados, com exceção de movimentos adversos que vimos nos últimos meses. Para aumentar a produtividade e a qualidade do milho, os produtores têm investido em tecnologias avançadas, como a utilização de sementes transgênicas, o manejo integrado de pragas e doenças, a irrigação e a adubação de precisão. Além disso, a adoção de práticas sustentáveis tem se tornado cada vez mais comum. E a nossa próxima commodity de grãos é outra gigante, a soja. E aqui, o Brasil é a potência mundial. Os Estados Unidos são outra potência rivalizando ano a ano com a nossa produção. A demanda por esse grão é impulsionada principalmente pela alimentação de animais, por óleo e proteína vegetal, além da alimentação humana. A China é o maior importador mundial, com uma participação de cerca de 60% do total das importações mundiais. O preço da soja é diretamente influenciado pelo chamado prêmio de portos. Esse prêmio é um diferencial no frete, uma medida do valor adicional que é pago pelo comprador de um produto agrícola para cobrir os custos de transporte do produto desde o local de produção até o porto de embarque. Outro fator que influencia o preço da soja brasileira é o plantio americano. Quando esse plantio é bom, sem efeitos de condições climáticas desfavoráveis, há uma pressão negativa nos preços da Bolsa de Chicago, resultando na queda dos preços mundiais. Nosso último grão é o trigo. Com sua versatilidade e valor nutricional, ele desempenha um papel fundamental na alimentação global. Cultivado há milhares de anos, o trigo é usado para produzir uma variedade de alimentos desde pães, massas, cereais e farinhas. O trigo impulsionou o comércio e o surgimento de sociedades agrícolas e o desenvolvimento de rotas comerciais. Foi o fator-chave na expansão das civilizações, promovendo o intercâmbio cultural ao longo das rotas comerciais, como na Rota da Seda. Hoje, o trigo continua sendo uma cultura essencial e é negociado nos mercados de commodities em todo o mundo. Sua importância como alimento básico e sua presença nos mercados de derivativos destacam seu papel vital na segurança alimentar global e na economia. A produção mundial de trigo contempla centenas de milhões de toneladas anuais, com China e União Europeia rivalizando na liderança com quase 20% cada do total produzido. Índia, Rússia e Estados Unidos também são grandes produtores. E nessa cultura, por causa do solo impróprio, o Brasil não está entre os 10 maiores produtores, pelo menos não até esse momento. O trigo pode ser cultivado em uma ampla variedade de solos, desde que sejam bem drenados e tenham boa estrutura. Solos férteis e ricos em nutrientes como argila, silt e areia são ideais para o cultivo. O clima ideal para o trigo é dado por uma estação de crescimento fresca e úmida, seguido por uma estação seca durante o amadurecimento dos grãos. Relevante no nosso país, não é? Vamos para a segunda parte do nosso programa, que é o entendimento do Plano Safra. O Plano Safra é uma política governamental implementada no Brasil para apoiar o setor agrícola do nosso país. É um conjunto de medidas e recursos financeiros disponibilizados anualmente pelo governo federal para financiar e incentivar a produção agropecuária. O objetivo principal do Plano Safra é fornecer suporte financeiro e assistência técnica para agricultores e pecuaristas, promovendo o desenvolvimento do setor agropecuário, o aumento da produção de alimentos e o fortalecimento da segurança alimentar no país. Ele é elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com outras entidades relacionadas ao setor. Geralmente, é lançado no início do ano agrícola, entre os meses de junho e julho, e tem validade de um ano. O plano inclui linhas de crédito com taxas de juros subsidiadas, programas de financiamento para aquisição de insumos, máquinas e equipamentos agrícolas, investimentos em infraestrutura rural, seguro agrícola, assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento, entre outras ações voltadas para o desenvolvimento do agronegócio. Em julho de 2022, o governo federal lançou o Plano Safra 2022-2023, com 340,88 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho deste ano. O valor consiste em um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Os recursos disponibilizados foram divididos da seguinte forma: o montante de 246,28 bilhões de reais foi destinado ao custeio e comercialização, uma alta de 39% em relação ao ano anterior. Como custeio, saiba que são os gastos necessários para o funcionamento e manutenção das atividades agrícolas e pecuárias.
envolve os recursos financeiros utilizados para aquisição de insumos, mão de obra, máquinas, equipamentos, tecnologia, serviços e outros itens necessários para a produção agropecuária. E o montante de 94,6 bilhões de reais foi destinado para investimentos, alta de 29%. Dos 11 meses do programa, foram desembolsados 317,2 bilhões de reais. O PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao trimestre anterior, impulsionado pelo agronegócio. Segundo matéria publicada no site do Governo Federal, na comparação com o trimestre anterior, houve alta expressiva na agropecuária de 21,6%, que foi a maior alta do segmento desde o quarto trimestre de 1996. Segundo o IBGE, o resultado é explicado principalmente pelo aumento da produção da soja, principal lavoura de grãos do país, que concentra 70% da safra no primeiro trimestre e deve fechar esse ano com recorde. Agora que você já teve uma visão geral do mercado de commodities e do Plano Safra, quero te apresentar como instrumentos financeiros podem ser utilizados nesse setor. Chamamos de derivativos os instrumentos financeiros que derivam de outros ativos ou índices que lhes servem de referência. Dessa forma, o valor de um derivativo específico deriva das flutuações do seu ativo de referência, também chamado de ativo subjacente. Os derivativos são utilizados por investidores institucionais, como fundos de investimento e tesourarias, também são utilizados por empresas, produtores, investidores fundamentalistas e pelos especuladores. São diversas as possibilidades de uso, seja para hedge, participação em um dado cenário, assim como para tentar lucrar com pequenos movimentos de preço. Trata-se de um mercado gigante, no qual trilhões são negociados diariamente em todo o mundo. Quero lhe dar uma visão geral sobre as possibilidades. Para melhor entendimento, começarei com um exemplo. Um produtor de um determinado grão inicia seu plantio exposto a possibilidades de superprodução, que é o excesso de oferta, o que reduziria o preço da saca e também de seus lucros. Ou a pragas, secas e chuvas, o que reduziria a oferta e elevaria os preços. Um grande atacadista compra esse grão para distribuição ao varejo. Ele aguarda a colheita e, caso a oferta da commodity seja menor do que o normal, suas atividades serão prejudicadas. Nesse caso, o produtor está exposto à queda dos preços, enquanto o atacadista está exposto à elevação dos preços. Perceba que ambos estão expostos a riscos. O produtor seria prejudicado com a queda no preço do grão, enquanto o atacadista seria prejudicado na alta dessa commodity. Para mitigar tais riscos, é possível construir uma operação utilizando derivativos. Vamos supor que eles acordem hoje o preço de R$ 70 a saca para que a mercadoria seja entregue após a colheita. Vamos analisar dois casos. O primeiro caso é de uma safra recorde, caso que geraria excesso de oferta. Vamos supor que o preço de mercado caia para R$ 60 a saca. Neste caso, o atacadista pagará R$ 10 mais caro do que o preço praticado pelo mercado no momento da colheita. Vamos para um segundo caso, o de uma colheita comprometida por chuvas e pragas. Nesse caso, considerando o preço de R$ 80, o produtor deixará de ganhar R$ 10 por saca, já que o preço de mercado é R$ 80, mas foi acordado antecipadamente o preço de R$ 70 a saca. Os R$ 10 não devem ser encarados como prejuízo, mas sim como uma espécie de prêmio de seguro que proporcionou proteção, hedge, para ambas as partes. Além de proporcionar hedge, os derivativos agrícolas reduzem os custos de estocagem, já que as instituições financeiras praticam juros menores a quem realiza operações de proteção contra oscilações de preços. Os derivativos usados no agronegócio são de vários tipos, como contratos futuros, opções, termos e swaps. Perceba que são várias as possibilidades. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Nos vemos em breve.